Mas eu não dou uma coisa diferente. Eu só quero que o senhor explique à frente de todas as pessoas porque é que este grupo de pessoas não pode entrar. Expliquei porque não vai entrar. Unida jamais será vencida! Ver aqueles tugas todos a marcharem ali embaixo e no dia seguinte mudar o hashtag para outra coisa trendy qualquer. O sangue dos meus irmãos e das minhas irmãs não é trend. A população portuguesa já não é uma população só maioritariamente branca, é uma população que tem várias nacionalidades no seu, várias origens e não está preparada para lidar com essas diferenças. É preciso que se criem planos para a formação de alguns cargos importantes na nossa sociedade. Tem que haver formação para juízes, para professores, formação antirracista. Se vá para os primeiros transportes em Portugal, em Lisboa sobretudo, e que se veja se Portugal tem ou não tem problema racial. Quem são as primeiras pessoas a estar nos transportes às 5 da manhã, às 6 da manhã? Aliás, se pudesse ser mais cedo, as pessoas também estariam mais cedo. Não é o privilégio branco, não é o capitalismo que vai desconstruir o racismo. Temos de ser nós a lutar. Temos que lutar para o desconstruir. Se cá vão ser precisos mais séculos, mas se nada fizermos, nada muda. Há uns anos atrás, o racismo não era questão. Quando eu comecei na luta antirracista e integrei uma associação, foi na altura do Todos Diferentes, Todos Iguais, a nível europeu, mas que em Portugal dizia-se que não se vai discutir uma questão que não existe. Não existia racismo na sociedade portuguesa, portanto não havia nada para discutir. Hoje em dia já a maior parte das pessoas da sociedade civil percebem que há racismo sim e que tem que ser combatido. Portanto, nós conseguimos pôr isso em cima da mesa e nos anos 90, 80, 90, as associações de base local eram principalmente associações de imigrantes que lutavam mais pelos direitos de cidadania para as pessoas africanas e afrodescendentes dos vários países e hoje em dia percebemos que os movimentos conseguir e querem mudanças estruturais na sociedade portuguesa. Nós estamos a lutar porque existe uma consciência que existe um racismo, um processo, um sistema instalado e que nós vamos lutar para que as mudanças sejam estruturais e não só a nível de direitos. E a luta antirracista hoje tem, a meu ver, um papel estruturante, reestruturante em toda a sociedade. Porque passa precisamente por tornar claro, tornar do senso comum, se fosse possível, que o racismo é um problema estrutural. Porque nós ainda temos hoje, apesar dos nossos esforços desde há 30 anos, a maior parte das pessoas a pensarem que o racismo é um problema de caráter, é um problema moral. Não é? Há pessoas racistas porque são mal formadas, porque têm um trauma, porque são más e, portanto, são racistas. E o que nós queremos que se perceba é que o racismo não é isso. Não é? O racismo acompanha a formação das instituições modernas, faz parte delas desde essa altura. E as instituições que nós temos hoje são as mesmas. Portanto, o racismo atravessa todas as instituições da sociedade. É nesse sentido que dizemos que ele é estrutural. Ele está não só nas polícias, como sabemos, mas no tribunal, nas escolas, na política, na fé, não é? Nas mais variadas religiões, na ciência. O artigo 250 do Código de Processo Penal, que estabelece a noção de suspeito, aplinta claramente o suspeito de uma determinada cor, porque o que o artigo diz, assim, por alto, é que são suspeitos todas as pessoas que cometam crimes ou que se encontrem num local onde se tenha cometido esse crime, ou que, e depois aí vem o problema, porque acredito que esses dois conceitos misturados criam alguma confusão, ou que tenham entrado em território nacional ilegalmente, ou tenham permanecido ilegalmente em um território nacional, ou sejam alvo de um processo de extradição. Ora, o estar em território nacional, em Portugal, ou o entrar e o permanecer, não é crime. Portanto, é um ilícito de mera ordenação social. E quando se mistura um conceito
num conceito do suspeito, portanto, num artigo que deve estabelecer a noção de suspeito. Se junta crime, local do crime e entrar e permanecer ilegalmente em território nacional, nós já estamos a pintar o suspeito de uma determinada cor. E eu acredito que é por esse motivo que em estações de metro, em estações de comboio, nós vemos, e muitas vezes até em operações stop, nós vemos só determinadas pessoas a serem paradas, portanto, com determinadas cores, porque eu costumo dizer como é que o agente sabe quem é que entrou ilegalmente em território nacional sem olhar para o cartão de cidadão. Ninguém consegue resolver um problema se não assume que esse problema existe. Portanto, a negação do problema é a primeira falha. Portugal, a sociedade portuguesa vive num estado de negação profunda. E esta é uma das primeiras falhas. Depois, esta falha primordial comporta outras falhas, não é? Que depois se sobrepõem e criam uma estrutura, não é? Que alavanca o racismo estrutural, o racismo institucional. E enquanto não se enfrentar o problema, enquanto o racismo não deixar de ser um tabu, enquanto a sociedade majoritária não deixar de olhar para a questão racial como se fosse uma invectiva, uma insunção das pessoas vítimas do racismo, enquanto não olhar para a questão racial como se fosse uma questão da sociedade como um todo, uma questão da democracia, portanto não há caminho a atalhar para o combater. Portanto, o que tem falhado para mim é assumir que existe racismo. Como? Através do voto de esquerda, porque não tens uma associação de ódio racial, porque vocês é que são odiosos. É como estrangeiro é respeitar. Nós sabemos que o homem ou a mulher negra tem, a nível profissional, um quadrado em que são colocados, não é? Portanto, as mulheres são muito trabalhadoras domésticas, cozinheiras e pouco mais. Os homens estão muito associados à construção civil e a trabalhos mais precários, igualmente precários. Portanto, a questão da representatividade, de poder-se dar acesso a estes grupos, a outros lugares, não é? E não é só o dar acesso, é permitir que estes grupos conquistem outros lugares, não é? É basicamente criar a ruptura a um sistema em que as relações de poder foram estabelecidas no sentido, então, de manter determinados privilégios. Depois há a República, em 1920, onde há um capítulo da GNR em que diz especial vigilância aos ciganos, que depois, após pensarmos nós do 25 de Abril, em 1980, esse mesmo capítulo foi alterado de nómadas, de ciganos para nómadas. Ora, os nómadas do nosso país em 1980 eram os ciganos, nada mudou. Portanto, já estamos a falar, pensávamos nós em plena democracia, e após o 25 de Abril continuamos a ter um sistema ciganófobo. Portanto, até o dia de hoje, onde de facto somos encostados para os bairros, somos chamados cidadãos periféricos, tais como os afro, portanto retiraram-nos e retiram-nos a possibilidade de viver onde nós queremos, somos empurrados, somos segregados. As escolas são escolas guetos, portanto os horizontes são menos para nós, a autoestima é muito menor, portanto somos obrigados a viver na periferia de uma sociedade, portanto porque nos acham que somos indesejados e que não somos capazes, somos selvagens, não é? E quando de alguma forma tentamos romper com este princípio de que o nosso lugar não é no centro, o nosso lugar é um lugar que criaram para nós e não para além disso, acontece o que aconteceu numa manifestação recente em que muitos jovens decidiram ocupar a Avenida da Liberdade, que é uma avenida nobre do país, e basicamente foram corridos a balas de borracha. Enquanto a gente está aqui reclamando pelos nossos direitos, eles estão a rir da nossa cara, que eu não vi. Aceita! É assim que tiram as pessoas da estrada. Estamos bem pacíficos. Estão tipo a empurrar as pessoas da estrada.
parada, só eu gritei, por favor, parem. E eles eram vários, empurraram e disseram, sai daqui, sua puta de merda. Eu tropecei no chão e depois continuei a ouvir os tiros e comecei a correr e fui em direção ao hotel onde estavam mais pessoas e ajudaram. Fascismo! Não passarão! Racismo! Fascismo! Não passarão! A luta antirracista é necessária pela nossa sobrevivência, pela nossa dignificação enquanto pessoas e enquanto cultura. A luta antirracista é necessária porque temos que exigir a nível social aquilo que nos é por direito. A luta antirracista não era necessária se não houvesse algo para exigir daquilo que nos foi roubado e que nos é roubado constantemente. A luta antirracista é necessária porque nós temos voz e exigimos ter voz nos lugares de poder. Direitos iguais! Nem mais, nem menos! Direitos iguais! Não faça esforço, não faça esforço. Ela não está a resistir. Ela não está a resistir. Racismo não, mais educação. Eu vivo num país que tem a grande promoção das melhores políticas de integração. Muito grata pelas políticas de integração. Eu quero políticas de inclusão. Não deixo, obviamente, de congratular, porque até um certo patamar a integração não é descabida. Mas eu agradecia políticas de inclusão, políticas de reconhecimento, e essa inclusão é muito mais abrangente do que nos fixarmos em políticas de integração, porque quando falas numa política de integração, falas com um direto paternalismo, que em vez de promover a igualdade vai criando uns jogos de subjugação que não são muito diretos. Ou seja, é quase como se legitimasse que há um determinado grupo social com uma construção a partir da branquitude que tem a amabilidade de nos conceder aos racializados a possibilidade da integração. Como se nós tivéssemos algo que não fosse aceitável e que necessitasse dessa recuperação de integração. As políticas de integração não integraram. As políticas de integração, elas colocaram as pessoas racializadas em becos, guetos. A educação é o primeiro ponto a ver. Entras numa universidade portuguesa onde negros efetivamente nasceram e cresceram em Portugal, vemos nas universidades portuguesas. Vamos dizer que os negros são menos capazes e os outros não. Então há algum problema de base, gera, à medida que se vai avançando nos anos, vê-se a quantidade de negros vai desaparecendo e depois são todos encaminhados para os cursos profissionais e para o mercado de trabalho, e muitas vezes mercado de trabalho precário. Realmente, a grande maioria dos alunos de origem africana vão para cursos profissionais no secundário e já há um número que não é marginal, é já um bastante significativo, logo no ensino básico são direcionados para essas vias, ainda por cima para cursos que estão muito desvalorizados socialmente e que depois não têm percursos consistentes em termos de transição para o mercado de trabalho ou em termos de prosseguimento de estudos. Portanto, ficam num vazio, não é? Ficam num espaço que é completamente desqualificado, tanto em termos laborais como em termos educativos. Eu fiz o ensino primário preparatório em Portugal, não me vejo lá representado e quando vejo é uma história da colonização, da escravatura toda deturpada e que para um cidadão afrodescendente nascido cá, vendo a história que vangloriam do descobrimento do Império e da dita guerra colonial, que ainda continua a vanglorizar em Portugal como se fosse uma coisa heroica, uma coisa de gabar e de se orgulhar, e deixa-me
deixa-me confuso e deixa-me perplexo em pleno 2020 ainda continuarmos com essa narrativa. Ainda há escolas em que se formam turmas em que 90% dos alunos são todos negros, por exemplo, ou ciganos. E ainda, em termos do que é o corpo docente das escolas, há muito poucos professores que não sejam não racializados. Eu vou dar um exemplo dos meus filhos. Eu tenho um filho com 19 anos e uma filha de 15. Nenhum deles até hoje teve um professor ou uma professora que não fosse branca. Se não houver uma revisão profunda dos manuais escolares, também uma formação efetiva de todos os profissionais que trabalham nas redes escolares, nas redes de saúde, serviços públicos em geral, se continuamos a apostar numa narrativa colonialista, racista e por aí afora, é claro, vamos continuar a produzir indivíduos racistas. Que muitas vezes estas políticas não são políticas afirmativas da diferença. Ou seja, em vez de nós dizermos que as pessoas podem ser quem são, nós dizemos que elas têm que mudar quem são para se poderem integrar. Que elas têm que fazer isto e isto e isto para poderem ser incluídas nesta sociedade. Brancos que até hoje não veem cor, dou-vos um conselho, abram bem os olhos, porque é quando não ver a cor que são menos racistas. O que nós estamos a dizer é que nós não valorizamos aquilo que a pessoa traz. Temos que todos ser mais ou menos iguais para termos direito a uma igualdade, a uma inclusão. Logo aí, estas políticas falham. Ninguém está a atacar-te a ti pessoalmente. Estamos a atacar um sistema. Nós temos que saber quantos somos e saber quem somos. E, portanto, uma das nossas batalhas é que os censos mostrem exatamente isso. Ou seja, quantas pessoas existem que são racializadas, que são negras, que são imigrantes. E quem são estas pessoas, onde é que elas moram, em que condições é que elas vivem. Porquê? Porque se tu não souberes o tamanho da questão, tu não lhe podes dar uma resposta. Tanto quanto me dá de conhecer, são realizados estudos, há vários estudos setoriais, mas não existe informação ampla e abrangente, suscetível de ser cruzada e de ser trabalhada, com base na qual se possam extrair conclusões seguras sobre a realidade que temos. Perguntas tão simples como as de saber quantos são os membros destas comunidades, que idade têm, quantos nasceram em Portugal, daqueles que não nasceram em Portugal, há quantos anos aqui residem, onde e como vivem, quanto oferem, que graus de escolaridade têm, que acesso a empregos, a habitação, a cuidados de saúde ou a serviços que são negados. Estas questões hoje, infelizmente, não têm resposta. Nós em Portugal, como pessoas socioeconomicamente excluídas, somos vistos como pessoa branca e que a forma de ser integrada na sociedade e na comunidade é pensando em políticas generalizadas para todos. E temos a dificuldade de fazer o recorte racial, perceber que a pessoa racializada é socialmente excluída, sim, e requer políticas públicas pensadas nessa exclusão, mas nunca descartando o facto de que o fator racial piora a condição da pessoa racializada. Pensar políticas públicas e pensar na mudança estrutural requer que nós reconheçamos isso, requer reconhecer que eu, como pessoa negra, há um sistema que me oprime por ser negra e preciso de um sistema que pense em mim. Quando pensas nas suas políticas públicas e pensa numa mudança estrutural, pense nessa questão racial, porque não podemos estar a pensar em políticas de integração ou de mudanças estruturais sem antes perceber que de facto há aqui um fator que altera toda a dinâmica social. Se diz que o racismo é tal e tal, reconhece, é um problema do século XXI, então é reconhecer que ele não nasceu aqui, que o grande desequilíbrio que advém da escravatura, mas que sobretudo que também advém da abolição da escravatura, que é um momento importantíssimo, que é romantizado e que serviu exatamente para legalizar a desigualdade que já existia. Então é preciso nós dizermos que se a partir do momento que alguém era um negro escravo e passa a ser uma pessoa sem qualquer alternativa na vida, não é reparada pelo dano que foi feito, não é reparada pela desigualdade que herda, o sistema a partir dali já era um sistema
brutalmente virado para um certo papel que os negros iam cumprir, e hoje nós vemos que nós cumprimos esse papel. É preciso falar deste debate da reparação histórica, que hoje pode-se falar, por exemplo, como cotas para pessoas negras, para pessoas racializadas, não só na universidade, na função pública. No Brasil, nós temos políticas afirmativas desde 2012, tem política de cotas raciais que reserva 40% das vagas nas instituições universitárias públicas para pessoas negras, indígenas e oriundas de escolas públicas. E isso aqui em Portugal ainda não se tem. Fui uma estudante cotista no Brasil e estudo as transformações que o país teve em âmbito de educação, em âmbito de produção, de conhecimento, e são muito potentes. Eu, por exemplo, sou fruto dessa realidade, os meus estudos são frutos dessa realidade, em termos de produção de conhecimento para a resolução de problemas ligados à existência de pessoas negras. A política de cotas, ela tem sido, na verdade, absolutamente potente. E eu acredito que aqui seria uma necessidade e seria algo muito potente e transformador em termos de combate ao racismo. É menos direitos iguais! É menos direitos iguais! É mais! É menos direitos iguais! Nós tivemos desde os anos 60 uma série de negros e negras a acessar, serem mayors, serem chefes de polícia, ser isto e aquilo. Inclusive tivemos presidente dos Estados Unidos, Brasil a mesma coisa, mas temos visto que isso não necessariamente representa desconstruir o sistema racista. Isso representa encontrarmos um lugar dentro desse sistema racista e de uma perspectiva de reformar por de dentro. Mas eu acredito em Black Power, e Black Power é estruturar as nossas organizações no sentido de termos também o poder para discutir na mesma franja de poder, não aqui. Porque isso é empoderar sempre as mesmas organizações. Também nós continuamos a empoderar as academias, que são donas do conhecimento, as editoras, que ficam donas da nossa cultura. É como quando tu vês o Killer Mike, gentrificação, estão a gentrificar. Uma coisa é pedir para não gentrificar, outra coisa é chegar e comprar os prédios da nossa comunidade e já não pode ir lá gentrificar. São duas coisas diferentes. Nós temos que ter uma relação mais profunda com a comunidade para às vezes poder pôr a mão diretamente e não estar sempre a pedir. Os tugas estão sempre nessa equação da nossa luta. É complicado porque nós temos que... os tugas não se excluem desta luta, não é esse o meu pensamento. Mas tu para falares tens que estar na situação de poder em que podes falar aqui. Estás sempre aqui. Há uma poetisa iraniana bem interessante que ela diz: nunca procures a cura aos pés de quem te magoou. Isso não faz sentido nenhum, bravo. Quando em determinados espaços de visibilidade pública se colocam pessoas negras, seja numa conferência, seja num palco, apenas para preencher uma cota da diversidade pelo qual os programadores, as universidades, etc., estão obrigados, também temos aqui nós um papel muito importante, negras e negros e pessoas racializadas, em perceber quando é que nós estamos a ser enredados nessa armadilha que é conivente com uma perpetuação da neo-exotização. Nosso tema sempre é representado por essa gente que pisa no cidadão e no utilizado no chão. Eles não sabem que tocaram um, tocaram todos, não sabem. O povo bonito também é assim. O povo bonito. Chove, chove, chove. Mudou muita coisa na luta contra o racismo em Portugal. Mudou a capacidade de penetração e da influência do debate sobre a questão racial.
no debate geral, no debate político, mudou a eficácia e a qualificação do discurso público sobre a questão racial, mudou a capacidade de trazer uma maior confrontação ideológica sobre a questão racial por parte das pessoas racializadas e, sobretudo, criou um sujeito político racializado consciente da sua condição histórica e da sua condição política. Há outra coisa muito importante nesta manifestação, uma forte presença e liderança, organização por parte das comunidades racializadas, afrodescendentes, mas com uma convergência muito forte de outros movimentos que tinham uma manifestação também marcada e que convergiram neste sentido. É claro que isto é sempre uma construção, é sempre algo difícil, mas perante os tempos que aí vêm, de fascismo evidente, neoliberal por todo o lado, nós temos que ir ensaiando na prática estas alianças. A luta antirracista trouxe uma coisa muito importante na luta política e no debate sobre a democracia. É que o que aconteceu até agora era que, basicamente, a luta estava confinada numa espécie de gueto da movimentação social, deixou de ser um gueto, passou a ocupar o espaço público, mas, sobretudo, passou a ser uma espécie quase que de escudo contra a ameaça à ordem democrática. Quem tem alertado para o perigo que corre o regime democrático são as mobilizações das pessoas racializadas. Eu, como sujeito negro, tenho de falar pelo grupo. Nunca te falo como sujeito. Mas o branco nunca, quando é falado para ele, ele não me considera que está a levar um julgamento para o grupo. Eu acho que os pais ciganos ou os pais afros o que ensinam às crianças é resistir. E é muito feio resistir numa sociedade que também é tua. E é isso que se ensina, porque é muito difícil explicar a uma criança de 6 ou 7 anos o que é viver numa sociedade onde há rejeição. As crianças não compreendem. As crianças vão compreendendo, sim, com o tempo, que têm que resistir. E o que nós fazemos hoje é resistir. A afros, ciganos, resistimos numa sociedade que deveria também ser nossa. Apenas resistimos. Mas é difícil explicar isso a uma criança. Eles não conseguem entender como é que, sendo criança, têm menos oportunidades do que outras só pelo tom de pele ou só pela cultura, que é diferente. Muito difícil explicar. Só há uma mensagem que os pais podem dizer aos filhos: resiste. Dizem que a maior parte de nós estamos bem mortos.